E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da colheita do milho. O que esperar da produção e também do mercado. Cristiano Palavro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo, muito bom dia a todos. Prazer sempre estar aqui no programa. Pois é, Cristiano. Como é que está a situação do milho, hein? Está preocupante ou não? Meu amigo, o mercado sim, produção mais animadora, né? Os produtores que estão nos acompanhando, todo o mercado aí que está nos acompanhando, sabe que as condições das lavouras esse ano são boas, né, Antônio? Excelentes. Nós tivemos chuvas até os últimos dias, temos até algumas previsões de chuvas que podem ainda acontecer antes da chegada definitiva aí do período seco, e isso fez realmente com que as lavouras tivessem um bom desenvolvimento, e isso não é apenas aqui nos nossos arredores, no nosso Goiás, né? Também estive rodando aí áreas do Mato Grosso nesses últimos dias, realmente tem áreas que parecem até milho-verão, são áreas muito, muito boas, realmente porte de planta muito bom. Tem, claro, regiões com problemas, não estamos falando que a safra pequeno, né? Unanimidade, né? Tem alguns locais aí que estão com uma safra um pouco mais negativa. A gente teve um começo de safra, de segunda safra também um pouco mais delicado para o leste de Goiás, partes de Minas, que tiveram pouca chuva ali no mês de fevereiro, início de março, mas é de fato uma safrinha com grande potencial. A gente deve superar tranquilamente a casa dos 100 milhões de toneladas produzidas esse ano, mas é uma grande produção, Antônio, que encontra uma grande demanda. E isso é um ponto importante. A gente tem capacidade de botar aí muito milho para fora do país esse ano com exportações, nosso milho já passa a ser competitivo nos níveis de preço atual e a nossa demanda interna também capitaneada, né, pelo crescimento do consumo de etanol, mas puxada também pelo setor de rações, que é o principal consumidor. Existem riscos, né, do que tu colocou mais cedo aqui em relação à gripe aviária, mas por enquanto é algo ainda controlado. Então nós temos chance aí de consumir mais de 90 milhões de toneladas no mercado interno, exportar mais de 40 milhões de toneladas, isso ajustaria novamente os estoques e traz uma perspectiva melhor para o médio prazo. Curto prazo, o mercado vai olhar muito para a oferta e isso é perigoso sim para os preços. Bom, passando a régua, cortando os T e pingando os Is, dá para pagar a safra? Dá. De fato, assim, o produtor, entre os preços que ele tem hoje e os picos que a gente teve no mercado de safrinha, né, a gente pode estar falando aí de uma queda média de uns R$10, R$11. Realmente teve melhores momentos para tomar posição para quem precisa vender. E nós falamos disso aqui na época, falamos né? De seguro, falamos de outras estratégias, né? Então, de fato, é normal essa expectativa de preços menores na colheita. Quem fez, por exemplo, uma proteção da B3 hoje, que entrou ali até o mês de março, por exemplo, tem capacidade de receita de R$8, R$9 por saca, que é uma proteção muito boa. Mas, de fato, assim, ainda é pelos níveis de produtividade que a gente vai ter e pelo mercado atual, ainda vai sim se conseguir pagar as contas, né, e ter uma sobra. E aí, ao longo do segundo semestre, muitos produtores vão optar por carregar esse milho e faz sentido, sim, mediante a demanda que a gente tem projetado. Bom, quem travou esse milho lá um pouquinho lá para trás, parece que está se dando bem, né? Sim, para quem precisa vender agora, sim, né, Antônio? Uma coisa que travou um pouco, hoje a gente tem cerca de 35% da safra já negociada, é muito pouco. É pouco, muito pouco. Se a gente pensar. E uma parte do que atrapalhou essas vendas mais agressivas foi que no momento em que os preços estavam melhores nos contratos, a gente teve, vou pegar a base Goiás aqui para a gente ter uma referência, teve contrato de 55, 56 reais, 58 em alguns casos, ali foram os melhores. Nesse mesmo momento, o milho disponível estava 80, 81, 82. Então, assim, a diferença é muito grande. Então, muitos produtores olhando essa diferença, às vezes ficaram mais retraídos na hora de vender. E aí acabou tomando uma decisão não tão boa naquele momento. Mas para quem tiver um fôlego aí, puder carregar um pouco de milho, o cenário mais para frente ele é outro. Vou dar um outro dado aqui, os Estados Unidos estão vindo com uma safra muito boa também, né? E com aumento de área, né? Está vindo, né? Está vindo, está indo em final do plantio, né? Início do desenvolvimento, mas tem um potencial para chegar a mais de 400 milhões de toneladas de milho lá esse ano. Americano? Pela primeira vez os americanos podem produzir mais de 400 milhões de toneladas. Eles estão pensando o quê? No etanol? Hoje nos Estados Unidos, 44% do consumo é etanol e 44% do consumo é ração. E aí tu tem ali mais uns 12% de uso industrial. Então, o etanol é um grande setor deles. Mas a margem do milho, ela foi melhor durante a tomada de decisão do produtor americano do que a soja. E pelo fato do Trump também ter encampado uma nova guerra comercial com os chineses,
O produtor americano está calejado. 2018, 2019 foi muito difícil. O produtor americano que plantou soja, né? Não tinha para quem vender porque a China estava fora. O milho já não. O milho tem mais mercado, né? Não se depende da China necessariamente. Tem um mercado interno muito forte. Mas o que eu queria dizer é que mesmo produzindo 400 milhões de toneladas nos Estados Unidos e uma grande produção aqui no Brasil e até boa em outros países, a demanda pelo segundo ano consecutivo no mundo vai superar a oferta de milho. Então esse é um sinal de que o futuro dos preços ele não é tão catastrófico assim, não. A gente tem uma grande produção, o mercado vai olhar muito para essa grande produção. Tem muita soja ainda nos armazéns, então a gente vai ver aquelas cenas de milho a céu aberto, isso é normal para essa época do ano. Esse ano pode até ser mais, porque está produzindo muito e tem soja ainda armazenada, mas mais para frente a gente tem novas oportunidades para o milho. Vale pensar numa estratégia aí para... Claro, eu falo sempre, a gente tem a tendência e tem o risco. Claro. Nós temos que caminhar numa linha no meio ali. Então tem oportunidade sim para o produtor, é um momento mais difícil ao longo da colheita, o que é normal. Acho que todo mundo sabe aqui que momento de colheita, principalmente de milho, é momento de preços mais baixos. Agora, Cristiano, uma coisa que está me preocupando, e eu estou vendo isso quase que todo dia, é a próxima safra, né? Já o próprio governo federal aqui brasileiro já disse o seguinte, dinheiro vai ter, mas vai ser bem apertado para conseguir o crédito. E a outra coisa é a questão de fertilizantes. Parece que a Índia está tentando fazer aí um mercado meio grande em fertilizantes, né? Nos dois pontos que você citou, os fertilizantes são o grande vilão dos custos desse ano. Nós temos semente mais barata esse ano, temos químicos mais baratos e o fertilizante, especialmente os fosfatados, são o grande vilão do momento. Subiu muito, hoje dificilmente o cara compra ali 100 pontos de fósforo e potássio por menos de 14 sacas de soja. É verdade. Até 2 anos atrás, 11, 12 sacas ali a gente fazia isso. E provavelmente a gente vai ter o menor crescimento de área dos últimos anos, Antônio. Sim. E justamente por causa dessa questão do crédito, as margens não são tão boas para a soja e o crédito muito apertado vai sim limitar o nosso crescimento da produção. Bom, você que está nos acompanhando, eu acho que seria muito interessante, e olha que nós não temos bola de cristal, a gente enxerga o mercado e vem aqui e fala o que está acontecendo. Às vezes você que está nos acompanhando não tem esse acesso. Mas o Cristiano tem, eu tenho, o pessoal da Pátria tem. Então seria muito interessante que você que está nos acompanhando entre em contato com o pessoal da Pátria. Tem o telefone, tem aí o e-mail, o site, enfim. Preste atenção no mercado. Bata um papo com quem conhece o mercado para saber o que você vai fazer. As coisas assim, quando você bate papo com um produtor que não está assim, muito sintonizado no mercado, ele acha que vai ter prejuízo e tal. E às vezes a coisa não é por aí. Bate um papo com o pessoal da Pátria que eu tenho certeza que vocês vão achar um caminho promissor. Cristiano, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. E depois do intervalo eu vou conversar com Xisto Alves de Souza Júnior. Ele é o fundador e o CEO da JetBov. E nós vamos falar sobre pecuária de corte, vamos falar sobre gestão por softwares. É um minuto só, nós voltamos já.